Qual que é a diferença entre um delírio e uma alucinação? Qual que é a diferença entre a esquizofrenia e um transtorno psicótico breve? Qual que é a diferença dos sintomas positivos e dos sintomas negativos da esquizofrenia? Qual que é a diferença da esquizofrenia para um outro transtorno em que também tenham manifestações psicóticas? Né? Vocês podem, agora que a gente vai começar na nossa matéria de psicopatologia, a conhecer os diagnósticos, sentir assim diante de tantos nomes, tantas descrições, tantas definições, falar assim, por quê? Qual que é a importância de conhecer esses diagnósticos? E é uma reflexão muito importante mesmo da gente fazer, porque quando nós atuamos em psicologia, nós vamos olhar bastante para a singularidade, nós vamos olhar bastante para como que os sintomas eles se manifestam naquela história, naquela trajetória de vida, naquele processo de construção de sentidos. E às vezes a pessoa chegar com um diagnóstico, né, de uma consulta com um psiquiatra e às vezes até com médicos e médicas de outras especialidades, dá uma paralisada, assim, porque algumas pessoas acreditam que falar o diagnóstico descreve como elas são, falar o diagnóstico descreve como elas se sentem e a gente sabe que não é assim, né? O diagnóstico não descreve quem uma pessoa é. Uma pessoa também não vai, com o diagnóstico, apresentar como ela se sente, como ela vive, como são as experiências dela, nem mesmo as experiências de sofrimento, né? Porque tudo isso a gente vai ter acesso por meio dos relatos, vai ter acesso por meio dela trazendo nas histórias de vida, nas lembranças, nos projetos, nas emoções, na forma como ela conta, né? Mas Marcela, se o diagnóstico não descreve uma pessoa, se o diagnóstico não descreve a forma de uma pessoa sofrer, ou de uma pessoa sentir, ou de uma pessoa viver, né? O que o diagnóstico faz? O diagnóstico, tal como nós aprenderemos aqui, né? Esses diagnósticos da psiquiatria, mais especificamente eu estou seguindo o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, né, dos Estados Unidos. Eu poderia usar outro manual, mas eu escolhi um pelos nomes que são dados a esses transtornos, pelos nomes que são dados a esses conjuntos de sintomas, né? Então é isso o que o diagnóstico nos informa sobre pessoas que apresentam aqueles sintomas e combinações entre aqueles sintomas. E por mais que cada pessoa viva aquele quadro de formas muito diferentes e possa viver aquela combinação de sintoma em histórias de vida, em contextos de vida que são muito diferentes, quando eu sei que há pessoas que apresentam aqueles sintomas em conjunto e aqueles sintomas de forma combinada, e tendo um nome para esse conjunto, tendo um nome para essa combinação, eu posso ter acesso às experiências de pessoas de diferentes áreas que nomearam esse conjunto de sintomas, cuidaram, propuseram tratamentos, que tratamentos foram bem-sucedidos, que tratamentos são recomendados, que tratamentos hoje se sabe que também não adianta, como que é a história desses estudos, desses tratamentos. Eu passo a ter acesso a toda uma rede de conhecimento sobre aquele conjunto de sintomas e aquela combinação de sintomas que, quando são identificados, né, eu sei que aquela pessoa pode receber
atenção assim, acompanhamento assim. Então, a gente também pode pensar nos diagnósticos, né, como uma porta de acesso. Acesso a tratamento em saúde, acesso a acompanhamento profissional. Há muitas críticas que nós podemos fazer quando o diagnóstico acaba gerando um rótulo, gerando uma discriminação. E isso, a melhor resposta que nós podemos ter é conscientizar. Conscientizar sobre a importância da saúde psíquica, considerar sobre a importância da ajuda profissional, pessoas que têm uma formação profissional para lidar com aqueles sintomas, né? Então, na nossa primeira aula de diagnóstico, que o primeiro diagnóstico a ser estudado é a esquizofrenia e outros transtornos do espectro da esquizofrenia, a gente já se depara com como o diagnóstico vem com preconceitos. Imagina como é para uma pessoa receber um diagnóstico de esquizofrenia em uma cultura em que tantos filmes, tantas séries, tantos personagens retratam as pessoas esquizofrênicas como pessoas violentas ou como pessoas descoladas completamente da realidade, pessoas incompreensíveis, né? Ao longo da aula nós veremos que pessoas com esquizofrenia são pessoas que apresentam um conjunto de sintomas e que a gente entendendo melhor esses sintomas pode entender de que forma que eles podem trazer sofrimento e podem trazer prejuízo para quem vive e qual que é a importância de que eles sejam cuidados, né? Quanto menos conscientização tem e quanto mais a esquizofrenia é associada a algo ruim, né? O diagnóstico é visto como uma condenação, uma sentença ou uma culpabilização, né? Não é verdade que pessoas com esquizofrenia são violentas, né? Pensando na população como um todo, as pessoas podem ser violentas, isso não tem a ver com o diagnóstico. E a maior parte das pessoas com esquizofrenia como eu comentei com vocês na nossa aula da semana passada, acaba tornando suscetível, vulnerável à violência pela falta de informações, de conhecimento e de conscientização em relação ao diagnóstico, em relação aos sintomas. Por exemplo, um dos sintomas é a alucinação. Né? Então vamos imaginar que uma pessoa está alucinando e nessa alucinação ela age de uma forma que é considerada socialmente reprovada. E aí ela vai e é punida por isso. Aí a gente percebe como é importante que as pessoas conheçam o que é uma alucinação, como alguém age quando está alucinando, o que é um delírio e assim por diante. Então será assim que será dividida a nossa aula. No próximo vídeo eu vou explicar sobre os sintomas positivos. No vídeo seguinte eu vou explicar sobre os sintomas negativos. Depois eu vou contar um pouquinho sobre o espectro, né, dos diagnósticos e finalizar com um exemplo de um relato de uma pessoa que vive com o diagnóstico da esquizofrenia, que passou pelo tratamento, que viveu momentos de diferentes intensidades dos sintomas, para a gente pensar esse primeiro diagnóstico da nossa matéria de psicopatologia.